A caminhada que começa com um sussurro divino depois de presenciar milagres grandiosos no Egito e no Sinai, Israel está finalmente diante do maior desafio de todos: confiar. O deserto se estende como um mar de areia, silencioso, vasto e imprevisível. O povo carrega consigo a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, enquanto uma nuvem luminosa paira sobre o acampamento, às vezes suave, às vezes imponente. Moisés, marcado por responsabilidade e cansaço, sabe que aquela não é apenas uma jornada geográfica. É uma prova para cada coração. Assim tem início a parte da história em que um povo liberto precisa aprender a ser um povo dependente. Murmurações, rebeliões e a dor que brota da dúvida. Israel parte do Sinai com organização. Tribos alinhadas, estandartes erguidos, sacerdotes prontos. O som das trombetas rompe o silêncio e a poeira sobe, anunciando o movimento. Mas o deserto revela o que está escondido. A queixa que se torna chama logo no início da jornada. A fadiga e o medo se transformam em reclamações. A comida não é como o Egito. A rotina é árdua. O calor é sufocante. Cada murmúrio ecoa como flechas contra Moisés e contra Deus. Quando o descontentamento toma forma, o fogo divino consome as extremidades do acampamento. O medo é imediato. O povo clama, desesperado. Moisés intercede e o fogo cessa. Mas algo foi exposto. A confiança do povo é tão frágil quanto a areia sob seus pés. O choro que vem da ingratidão, dias se passam. Outra queixa surge. O povo chora por carne, como se a liberdade fosse menor que o desejo do estômago. Moisés sofre, quebrado pelas responsabilidades. Ele ora com sinceridade. Não sou capaz de carregar esse povo sozinho. Deus responde com graça. Escolhe 70 anciãos para compartilhar o peso e envia codornizes em abundância. Mas junto delas, também o juízo. A mistura de provisão e disciplina desenha um retrato do Deus que guia, justo, mas também intensamente presente. A rebelião dentro da própria casa, então vem a ferida mais profunda. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantam contra ele. A inveja e a insegurança criam sombras sobre laços de sangue. O acampamento treme. Deus desce em uma nuvem e chama os três. A voz divina ecoa com autoridade. Moisés é servo fiel em toda a casa de Deus. O silêncio cai. O castigo vem. E Miriam é ferida com lepra. O povo chora. Moisés pede cura. E ela é restaurada menos, mas nunca mais será a mesma. Os espiões e o medo que derrota gigantes antes mesmo da batalha. 12 homens são enviados à terra prometida. Eles voltam com frutos enormes, paisagens exuberantes e um medo que paralisa. 10 deles espalham pânico. 2. Josué e Caleb tentam reacender a fé, mas a multidão prefere o medo. O pranto enche a noite. O povo fala em voltar ao Egito. A rebelião chega ao auge e Deus decreta o veredito mais devastador. Aquela geração não verá a terra prometida. O deserto, agora, não é apenas caminho. É sentença. A primeira virada de destino, a poeira assenta. O sol nasce no dia seguinte, mas o acampamento está silencioso. Cada pessoa acima de 20 anos entende que seu futuro está selado. Durante 40 anos, o deserto será sua casa, sua escola, seu espelho. Mas nem tudo está perdido. Entre as cinzas das falhas humanas, 2 brasas continuam acesas. Josué e Caleb, que mantiveram a coragem mesmo quando todos correram. A história não termina aqui. Ela apenas respira fundo. O deserto continua. E Deus continua nele. A guerra invisível entre o coração e a promessa, o povo, que caminha entre perdas e esperança. Décadas se passam. Uma geração inteira se levanta em meio ao pó do deserto, ouvindo histórias do Egito que nunca viram e promessas da terra que ainda não tocaram. Há um ar de expectativa. A terra prometida parece mais perto do que nunca menos. Mas antes de chegar lá, o coração do povo será provado mais uma vez. O deserto continua sendo cenário, mas agora ele é também campo de transformação. Serpentes, profetas corrompidos
E uma guerra espiritual. A rebeldia que retorna como eco mesmo à nova geração não está imune. Quando o caminho fica difícil, os velhos hábitos voltam. Reclamações, impaciência, ingratidão. Então serpentes ardentes surgem no acampamento, cortando vidas num silêncio mortal. É o maior desespero que o povo já viu, mas Deus oferece cura. Moisés ergue uma serpente de bronze. Quem olha, vive. Quem se recusa a olhar, se perde. É mais do que cura, é revelação. O coração precisa aprender a levantar os olhos. O profeta que não podia amaldiçoar, o que Deus abençoou, enquanto Israel avança, Balaque, rei de Moabe, treme. Ele chama Balaão, um profeta famoso, para amaldiçoar Israel. Mas algo surpreendente acontece. Toda vez que Balaão tenta amaldiçoar, uma bênção sai de sua boca. Montanha após montanha, visão após visão. Balaão declara: não há encantamento contra Jacó. A cena é épica. Um profeta contratado para proferir maldição é tomado pelo Espírito de Deus e proclama destino, força e futuro. O ataque invisível, a sedução, como arma. Fracassando em suas maldições, Balaão usa outra estratégia. Conselha Moabe a seduzir Israel e o povo cai. Banquetes pagãos, idolatria, imoralidade, um ataque espiritual que fere por dentro. A praga cai sobre Israel. A dor é terrível, mas uma nova liderança surge. Finéias, que se levanta para restaurar a santidade no meio do caos. É um momento tenso, forte, marcante menos, mas que sela um novo capítulo de purificação. Os últimos dias de Moisés à beira da terra prometida, Moisés sobe ao monte Nebo. De lá, ele vê a terra que sonhou por uma vida inteira. Um vento suave bate. A força divina envolve o profeta envelhecido. E antes de fechar os olhos, ele entende. Não falhou porque não entrou na terra. Venceu porque guiou um povo até o limite da promessa. A promessa que se torna futuro. O manto agora passa para Josué. O povo olha para o Jordão com o coração vibrando. É o fim de uma era e o início de outra. O livro de Números termina não com chegada, mas com transição. Uma geração se foi, outra está de pé. Deus continua guiando. A história continua viva e a sensação é clara. A verdadeira jornada nunca foi apenas sobre terras e caminhos, mas sobre transformar um povo quebrado em um povo pronto.